Olá, caro aluno, caro aluno da nossa rede, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Stephanie Sarrai e você já sabe, nós vamos estudar mais uma informação muito bacana sobre o componente curricular de Geografia. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as migrações brasileiras. Para que vocês compreendam melhor, eu vou explicar rapidinho a diferença, tá? De uma coisa para outra. Nós temos as imigrações, que começa com a letra I, imigração. E nós temos a emigração, com a letra E. Qual que é a diferença de uma para outra? Lembra comigo, a letra I, dentro da geografia, ela faz muito referência, né, à entrada. Por exemplo, importar um produto, né, você comprou de outro país. Imigração, pessoas que saem de um país e entram em outro. E a emigração, com a letra E, a letra E em geografia ela faz referência aí, né, à saída. Por exemplo, o Brasil produz alimentos e exporta, vende para outros países. Então a emigração é a saída de pessoas de um país para o outro. Tranquilo? E migração com a letra M que está aparecendo aqui em cima. A gente vai conversar agora. Aqui no Brasil já existiram diversas migrações desde o século 17, 18. Atualmente, 2024, existem migrações, só que os motivos e as características são outras, tá? É sobre esse processo histórico, né, anterior ao momentâneo que nós iremos entender um pouco como que aconteceu tudo isso. Então já fica de olho aqui em cima, a prof vai falando e vai aparecendo aqui, tá? Uma apresentação que eu preparei com muito carinho para todos vocês, então acompanha comigo. Primeiro ponto. Primeiro tipo de imigração que aconteceu muito aqui dentro do Brasil. Vamos ler com a prof? Vem comigo. O ciclo da mineração desenvolvido no Brasil Central entre o fim do século XVII e meados do século XVIII atraiu populações do Nordeste e de São Paulo para essa região. Então, qual foi a principal característica, pessoal, desse fluxo migratório para essa região? A mineração. Mineração de quê? Principalmente de ouro, tá? Ouro, prata, diamantes, mas principalmente ouro. Então, entre esses dois séculos, o principal ciclo de mineração para essa região, região mais central, centro-oeste e sudeste, foi por conta aí da mineração. Não é à toa que o nome do estado Minas Gerais recebe esse nome, né? Minas Gerais. Segundo ponto. Já no século XIX, acompanha com a prof, ó, presta atenção. Com o declínio da mineração, acabou. A população dessa área acabou migrando para o Vale do Paraíba, em razão do desenvolvimento daquela que viria a ser uma das principais e únicas formas de produção econômica do nosso país, a atividade cafeeira, que durou muito tempo. Durou até ali, meados da década de 29, 30, né, quando eclodiu em Nova York uma das piores crises econômicas que o mundo já viu e acabou refletindo aqui, né? Nós tínhamos sacas e sacas de café estocados em vários celeiros e tinha tanto café, baixou tanto o preço em libras da nossa saca de café que tivemos que, os governantes na época tiveram que queimaram toneladas de café para ver se, tendo menos no mercado, aumentaria o preço, mas nada disso resolveu. Então é dentro desse contexto histórico, por exemplo, que os governantes no Brasil à época refletiram muito sobre essa dependência econômica de um único produto, somente café. É quando surge, por exemplo, novos empreendimentos, desenvolvimento do país em relação à indústria e à mineração. É nesse momento da história que é criada a Petrobras, que é criada a Companhia Siderúrgica Nacional, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E aí a gente começa a desenvolver um pouco mais o país dentro dessa perspectiva de não só ficar dependente só do café. Mas muita gente migrou para essa região, atraídos, né, pelo ciclo do café. Terceiro ponto, já no final do século XIX, né, a gente tem aí um pouco da crise do café por conta da Grande Depressão nos Estados Unidos em relação à Bolsa de Valores, beleza. Eis que, pessoal, se populariza no mundo duas coisas, as bicicletas
e os veículos mais populares produzidos por quem? Henry Ford. Obviamente, tanto os veículos como as bicicletas precisavam de equipamentos de utilidade essencial, que eram o quê? Os pneus. As bicicletas ficavam cada vez mais populares e os veículos também precisavam de borracha para produzir os pneus. É nesse contexto histórico que descobre-se, né, na região amazônica do Brasil, estado de Amazonas, estado do Pará, Belém demais também, e um pouco também na região mais noroeste da região norte, nós vamos ter aí um boom da borracha. Nisso, diversos imigrantes, diversas pessoas do Nordeste, principalmente de qual estado? Ceará, acabam migrando, tá, para a região norte, para a região amazônica, atraídos aí para a exploração do látex nas seringueiras. Tranquilo? O que acontece? A prof colocou aqui uma imagem do nosso mapinha mental. Ó. Essas árvores aí são as seringueiras. Como que consiste a extração do látex? Eles cortam linhas assim na diagonal, colocam uma cuiazinha embaixo e ao longo de alguns dias, né, na semana, vai escorrendo, né, a seiva da seringueira e sendo acumulada em uma cuia. Alguns dias depois, algumas semanas, eles vão recolhendo essas cuias, depois vão vulcanizar esse látex com fogo, enxofre e fazer grandes bobinas de borracha. Vai acumulando e isso é vendido, era muito exportado para todos os países do mundo que se produziam algo com borracha. O Brasil era o principal produtor de borracha à época. Nós exportávamos aí praticamente 85% da borracha do mundo. Nessa época, diversos barões da borracha ficaram muito ricos mesmo. Manaus viveu a época de ouro, né, assim como Belém. Belém era chamada aí de a França aqui na América do Sul. Glamour, noites, carros, dinheiro, enfim. No próprio mercado ver-o-peso, para quem já foi lá, consegue observar a estrutura, né, de ferro, de aço ali, de algumas relíquias do centro histórico, porque você consegue observar restícios aí desse boom da borracha. Mas o que aconteceu, prof? Aconteceu o seguinte, ingleses e holandeses, né, que, para quem não lembra, eles povoaram, né, as Guianas ali, a Guiana e o Suriname. Eles pegaram mudas da seringueira e levaram escondido para suas colônias aonde? Na Ásia, no Sudeste Asiático, que tem o mesmo clima dessa região equatorial. Nisso eles plantaram várias mudas, fizeram mais. Consequentemente, cara, na hora que essas seringueiras cresceram ao ponto de estarem aptas, né, para extração, nós saímos de 80, 97% das exportações de borracha do mundo para apenas 4%. Olha isso, gente. Foi gritante, né? A diferença. E aí, faliu, acabou, enfim. Foi um ciclo que teve fim por essa questão. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, né? Então meados aí de 1950, nós temos um outro grande surto de imigração no Brasil, que é o quarto ponto que a prof está abordando aqui. Vamos ler com a prof? Vem comigo. No pós-guerra, década de 50, o surto industrial atraiu para as metrópoles de São Paulo e Rio migrantes do Brasil inteiro. Essa imagem aqui é do bairro do Brás, na década de 50, lá em São Paulo. Lembra que eu falei para vocês que o café teve uma fase muito crítica, né? E aí que os governantes no Brasil pensaram, não, a gente precisa fazer alguma coisa, não vamos mais ser dependentes só do café. Começam a investir no quê? Nas indústrias. Tinha muito dinheiro na região de São Paulo por conta da época cafeicultora e eles conseguiram fazer os investimentos, né, propícios aí a essas indústrias. Com isso, muita gente ficou sabendo, tá abrindo um monte de indústria lá em São Paulo, bora. É nessa época, galera, que uma massa populacional migratória desce para São Paulo, para trabalhar atraídos aí por essa indústria, tá bom? Alguns imigrantes também do pós-guerra, né, italianos, alemães, vieram muito para cá, se instalaram em São Paulo para as indústrias e alguns desceram mais para o sul e fundaram algumas cidades ali com características muito europeias, né? A gente tem uma referência muito marcante europeia em muitas cidades do sul do Brasil. Tranquilo? Quinto ponto.
Com a crise do café na década de 30, diminuiu, obviamente, o fluxo, né? Mas logo em seguida a gente teve um outro fluxo nessa região de cultivo também, que foi o algodão. Então o algodão, ele passou a ser muito atraído aí, em especial migrantes de Minas e migrantes da Bahia. Então, o Maranhão, ele produziu muito algodão na época, né? Principalmente no norte do Maranhão, ali na Baixada. Beleza? E atualmente, prof, como que está? Bom, migrações brasileiras atualmente estão ocorrendo mais intra-regionais. O que é isso? Vem comigo. Atualmente, sobretudo nas últimas décadas, as principais migrações intra-regionais vinham ocorrendo em direção a qual região? Centro-Oeste e a Amazônia. Por quê? A região Centro-Oeste, pessoal, é um forte polo de imigração por conta aí da grande produção de grãos, né? De grãos, de rebanhos, e isso acaba atraindo muito as pessoas para trabalhar, não só nas fazendas, porque perceba, é um tipo de economia que acaba influenciando direta e indiretamente a geração de empregos. Então, há pessoas que vão trabalhar em setores que são alimentados pela questão da economia dos grãos de soja, do gado e tudo mais. Então, atrai muito para a região Centro-Oeste por essa questão. Tranquilo? Pessoal, essa era a nossa conversa de hoje. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Beijo da professora Rá. A gente se vê aqui na próxima aula. Não sai daí.